Encontro com o escritor. E o convidado de hoje do Encontro com o Escritor é Simão de Miranda, autor de 41 livros publicados. O Simão é professor, é doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, mestre em Educação, 500 mil de livros vendidos, obras publicadas em Portugal e no México, traduzidas e distribuídas em 27 países e ainda é cidadão honorário de Brasília, entre outras coisas mais. Simão, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer todo meu, Inês. Que maravilha. Simão, me conta um pouquinho, antes de mais nada, de como é que foi a sua infância. Você desde pequenininho está envolvido com o mundo dos livros, das letras ou não? Acredito que desde que eu me entenda por gente, né? Acredito que é ali por volta dos 5, 6 anos, que é até onde a minha memória afetiva consegue alcançar, assim, com muita clareza, na verdade, não com livros inicialmente, mas com letras, com literatura, com leitura de gibis, de quadrinhos, né? Então, talvez a minha inserção no mundo da literatura, no mundo das letras, tenha sido aí por volta dessa idade, com essa espécie de literatura, com esse gênero de literatura. E tem gente que não dá valor a gibi, né? Pois eu te digo, olha, eu costumo dizer isso para os menores, para os jovens, para as crianças, né, que não tem uma porta de entrada mais lúdica para o mundo da literatura e das letras do que os gibis e os quadrinhos. Pois é, então, olha, leia à vontade, porque, na verdade, não importa o que a pessoa leia, o importante é ler, né? Não Comece importa. Lendo, descubra uma coisa que você gosta e vai em frente, né, Simão? Isso, exatamente, que é um horizonte que se abre uma vez e não se fecha nunca mais, né? Nunca mais. E, Simão, me conta então da sua vida. Você, então, gostava muito de ler gibi, tinha acesso aos gibis, você frequentava a biblioteca, como é que é? Biblioteca da escola, né? Sou maranhense, eu vim para Brasília com a minha família ali por volta dos 6 anos. Então, quando nós chegamos a Brasília, nós não conhecíamos ainda direito a cidade e eu sei que a biblioteca que eu conheci era a biblioteca da minha escola, uma escola pública, e eu agradeço até hoje essa possibilidade de entrar numa biblioteca pública e ter acesso aos livros e os gibis paralelamente. Na verdade, os livros eram incentivados, as leituras dos livros incentivadas pelas professoras, mas a literatura voluntária, que era a literatura dos gibis, essa sempre foi minha grande paixão. Então, todo o dinheirinho que eu juntava, ia lá na banquinha de revista, comprava meus gibizinhos, montava minha coleção, né? Tinha muita paixão por isso. E tinha algum preferido, assim? O que você gostava? Eu sempre gostei muito de gibis de aventuras, né? Os heróis da Marvel. Passei a colecionar muito cedo as histórias do Homem-Aranha, do Capitão América, gibis de... a Turma da Mônica mesmo, Cebolinha. Então, até da literatura mais singela, as literaturas mais complexas, né, como as histórias do Batman e do Capitão América, eu não fazia muita distinção, não. A questão era tê-los, lê-los, trocar entre os amigos, a gente fazia muito isso, né? Trocar verdade. Entre os colegas, né? Então era um mundo mágico, era um mundo maravilhoso. E como é que surgiu a ideia de você virar professor? Você foi professor primeiro, escritor depois, ou foi o contrário? Foi ao contrário. Escritor, a gente pode fazer aqui uma separação aqui no discurso, porque eu me tornei escritor ainda na escola, mas escritor que não publicava, né? Então, o meu gosto por escrever nasceu nas experiências com disciplina de português, com uma professora minha do antigo ensino fundamental, do antigo primeiro grau, de nome Emília, me lembro como hoje. Então, as minhas primeiras experiências como escritor, né? Eu fazia livrinhos na xerox da escola, no mimeógrafo álcool da escola, recortava com papéis que sobravam da repografia, grampeava e saía distribuindo na escola. Então, minhas primeiras experiências com o texto foram essas, né? E depois, teve um momento muito marcante que eu gosto muito de contar, que foi a visita de um escritor de verdade, de carne e osso, à biblioteca da escola. E nesse dia eu lembro como hoje, que eu fiquei com os olhos arregalados. Ele era de carne e osso, ele existia, não desceu da nuvem. E depois disso, eu me encantei com a ideia de ser um autor um dia. E que escritor foi esse? Me permita essa curiosidade. Sim, ele ainda vive. Ele também era professor, na época ele era professor da rede pública. O nome dele é Admário Luiz. Ele é professor de história. Hoje ele mora no Tocantins, não sei qual a cidade, mas
A história, o mundo dá muitas voltas, e anos e muitos anos depois a gente continuou se conhecendo, se relacionando, trocando correspondência, e um belo dia ele me convidou para fazer o prefácio a um livro dele. Olha, que chique, que sonho, hein? Que coisa impressionante. Eu fiz o prefácio desse livro dele, e aí me senti o tal, né? E eu ainda não havia não havia publicado o primeiro livro, mas isso foi um grande incentivo, né, de um autor que ele era conhecido na cidade, tinha 2, 3 livros publicados, e teve esse gesto de sensibilidade em se aproximar de um garoto que tinha os olhos faiscando com o desejo de conhecer o mundo das letras, o mundo dos livros, e ele me deu essa oportunidade de entrar com o meu nome em um livro dele. Uhum. E depois sim, eu entrei nisso com mais firmeza, mandando originais para editoras, sempre tendo a porta batida na cara, mas na persistência, né, a gente consegue vencer por meio da persistência. Eu digo que eu sou um cara muito teimoso, né, e essa teimosia me valeu uma grande editora, e depois disso daí são 41 livros. Pois é, mas essa persistência também, essas negativas, acaba ajudando a se aperfeiçoar, né? Porque rejeita, você fala, deixa eu ver se eu melhoro isso aqui, né? Não tá bom, não acontece muito isso também? Eu sempre encarei dessa forma, de que exatamente os nãos que a gente recebe na vida não são definitivos. Até porque os sims também não são definitivos. Então, eu sempre tive isso como uma lição de vida, e me serviu muito, e ainda me serve, né? Uhum. Bom, você começou publicando, eu estou vendo aqui, o primeiro livro foi de poesia. Isso, foi uma brincadeira. À época, a Lei Sarney havia sido recém-editada, e eu já escrevia no mimeógrafo, na geração mimeógrafo de Brasília, início dos anos 80, e aí surgiu essa oportunidade de entrar com um projeto na Lei Sarney com um livro de poesia. E aí esse projeto foi acatado, saiu a verba, e daí saiu essa primeira aventura no mundo das letras, que foi meu livro de poesia chamado Poemas Rápidos para Quem Tem Pressa, Versículos para os Intervalos. E você tem livros de formação de professores, né? Você tem livros de dinâmica de grupos, tem... Gente, o Simão tem um livro, Faça Seu Próprio Brinquedo, né? Que é um barato. Eu estava pesquisando na internet, e ensina a fazer aqueles brinquedos que antigamente era comum se fazer em casa, né? Isso. E estão lá para você brincar com os filhos, os netos, né? Uma delícia. E a melhor parte é fazer junto, né? São momentos gostosos, né? Para partilhar aí com a família. Isso. Tem livro de contos e crônicas e livros infantis. Você gosta de escrever para criança? É o segmento onde eu mais gosto de atuar. E é nesse segmento que eu sou mais feliz. Porque são formatos diferentes, são propostas diferentes. Os livros de formação de professores, por exemplo, grande parte deles nascem das demandas das editoras. Então, é quase que um trabalho que requer uma pesquisa, é um trabalho com mais transpiração do que inspiração. Mas a literatura infantil, ela é voluntária. Eu estou porque amo, demorei a entrar na literatura infantil, levei 15 anos depois que publiquei meu primeiro livro para escrever para criança, porque eu entendo que é uma responsabilidade muito, muito grande, porque ao mesmo tempo que você pode, com o teu trabalho, encantar, você também pode destruir o gosto da criança pelo livro. Então, mas é onde eu me realizo mais. Dos meus 41 livros, 17 são para criança. Olha, alguns dos títulos do Simão de Miranda para criança, tem Gente Olhando, tem o outro, O Alfabeto da Criança Feliz, Brasília, A Pipa no Limite do Fio, A Palavra Mágica, O Besouro e a Tartaruga, Todo Diferente é Igual em Alguma Coisa, O Outro Lado de Cada Coisa, Uma Coisa Depende da Outra, que é outro livro. Tem também Nicolau Sebastião e o Perfume da Bondade Eterna. Esse foi editado lá em Fortaleza, né? Em Fortaleza. E a Assembleia dos Bichos, também, do Simão de Miranda, também com publicação lá em Fortaleza. Em Fortaleza, isso. Tem também o Para Ser Feliz Todo Dia, que também foi publicado. Isso, foi publicado em Fortaleza. Enfim, estamos aí, né? Estamos aí trabalhando e tentando dar essa contribuição para o universo infantil. E você, como o Admário Luiz, que tanto encantou você e levou
vamos dizer assim, mexeu no seu destino, né? Isso, é verdade. Você também gosta desse trabalho de ir nas escolas, de falar com as crianças? Eu faço isso sempre que a agenda permite. E ultimamente eu tenho tido a sorte, né, de ter essa possibilidade de visitar. Só este mês visitei 2 ou 3 escolas, não sei ao certo, mas é sempre uma experiência que enriquece, que torna a motivar o autor a continuar escrevendo. Porque é o momento que você vê o feedback, você vê como é que isso provoca, como é o reflexo do teu trabalho naquela pessoa humana chamada criança, né? Quando te recebe com aqueles olhos faiscantes, a mesma surpresa que eu tive quando encontrei o autor pela primeira vez, eu vejo nos olhares das crianças quando me recebem. Então, é uma realimentação importante para o autor. E geralmente elas querem saber de você, da sua vida ou das histórias, como é que é? Tudo. Criança, eu digo assim, eu dou muita palestra para adulto, dou muita palestra para professor, mas no dia que eu vou conversar com criança, eu fico tenso, eu fico nervoso. eu costumo já dar palestra para 5.000 pessoas e não sinto esse frio na barriga quando eu vou falar com 20 crianças. Porque elas são astutas, elas são sábias e elas são sinceras. Elas perguntam aquilo que interessa mesmo, sem rodeio, sem arestas, né? E elas costumam muito, a grande curiosidade delas é muito da vida do autor. Eu entendo que elas ainda criam mito, né, de que aquele mito que eu também tinha quando eu era, né, criança, né, de que o autor não existe de carne e osso, né, se existe é inacessível, ele mora num lugar muito distante, né, e eles querem muito saber como você vive, qual a sua idade, que eu morro de medo disso, quando as crianças começam a pensar, qual é a sua idade? Mais gente, né, onde você mora, como é a sua família, e depois, claro, a história em si, né, aí eles querem saber qual foi a inspiração, né, para surgir aquela história, o processo de criação de um livro, como é que se faz um livro? Então tem tudo isso, né? Na sexta-feira passada, o Simão de Miranda lançou um livro que é Estratégias Criativas de Aprendizagem para quem quer aprender melhor, Edições Paulinas, não é isso, Simão? Isso, foi muito bom. E esse livro já é para alunos maiorzinhos? Isso. Esse livro já é recomendado para alunos a partir do ensino fundamental. Para ele criar estratégias de aprendizado. Exatamente, é a parte dele, né? A gente sabe e defende, né, quanto que o professor precisa ser criativo na sua ação pedagógica, mas aí nesse livro eu aponto como é que o outro lado, o aluno, também pode fazer a sua parte, né? Que estratégias que ele pode desenvolver para que ele produza suas estratégias de aprendizagem as mais criativas possíveis, que as aprendizagens sejam efetivas e significativas. Porque tem assim, o professor a gente sabe que concorre com 1000 coisas interessantes que existem hoje em dia. Hoje em dia. Então tem que descobrir a maneira de atingir o aluno. Mas o aluno também tem que descobrir uma maneira de achar interessante o que está sendo colocado para ele na escola, pelo professor, de valorizar aquilo e ver que aquilo vai ter uma utilidade para ele no futuro, né? É exatamente isso, Inês. É uma dança que se dança a dois. Né? Essa dia de esse par aluno-professor tem que dançar na consonância da música juntos, né? Essa é a ideia do livro, né? Bom, quem quiser conhecer mais aí do Simão, você tem um site, não tem, Simão? Isso, tem um website, simãodemiranda.com.br, está lá à disposição dos ouvintes do cotidiano. Tem também ali, você pode mandar e-mail, conversar e fazer as perguntas que quiser lá para o Simão. Isso, espaço para interação lá está aberto e disponível. Simão de Miranda, foi um prazer conversar com você, viu? Muito obrigada por tirar esse tempo para trazer aí um pouquinho da sua história. Muito sucesso e muita criatividade. Que as ideias continuem fervilhando aí na sua cabeça e você passe essas ideias para a gente, viu? Imagina, Inês, a alegria foi toda minha. Sempre escuto o programa cotidiano e agora com essa alegria de poder participar e contribuir. E fico à disposição. E para terminar, em 1 minutinho ou menos, que recado que você daria para os nossos ouvintes, para os seus alunos, seus leitores? Eu diria, até em menos de 1 minuto, 30 segundos. Embora o mundo da tecnologia seja um mundo sedutor, nunca, mas nunca desistam da literatura. Pronto, tá aí. Pegue um livro para ler. Ou um gibi, né? Ou um gibi. Vale Deixa a pena. o tablet de lado um pouquinho. Tá bom. Simão de Miranda, um grande abraço. Até outro dia. Abraço, Inês, e aos ouvintes.